Olá, família, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre a Cruz e a Graça. Eu sou o pastor Ramires Pacheco, pastor da Igreja Luterana aqui em Macaé, e sou o apresentador desse programa no dia de hoje. É uma alegria estar com vocês para tratar sobre um assunto que está no coração da vida cristã, a mordomia cristã. Quando a gente ouve essa palavra, é comum o nosso pensamento pular imediatamente para dinheiro, para o dízimo. Isso é sim uma parte, mas mordomia é um tema muito abrangente, vai muito além do dinheiro, muito além do dízimo, é sobre vida, é sobre como nós decidimos e como nós vivemos as bênçãos que Deus nos entrega. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu trago dois amigos de ministério, dois pastores do Rio de Janeiro, o pastor Valdemar e também o pastor Natan. Vou pedir para os dois se apresentarem, falar um pouquinho onde trabalha e depois nós retomamos o assunto. Pastor Valdemar. Olá, que Deus abençoe ricamente a todos que estão participando desse nosso momento de estudo. Um abraço fraterno ao Ramires, ao Natan, meus irmãos aqui de Ministério do Rio de Janeiro. Sou pastor em Copacabana, final do ano, aí, dezembro, fechamos o terceiro ano aqui como pastor aqui no Rio de Janeiro. E 25 anos de formatura no dia 9 de dezembro, já 25 anos. Então, eu sou o tiozão da sala, e espero que a gente possa conversar abertamente sobre esse tema que dói no bolso, muitas vezes, das pessoas, né? Verdade. Bom, sou o pastor Natan, pastor aqui na congregação da Igreja da Penha, na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Completando agora, assim, quase dando o período de um ano aí, né? Estamos por um mês aí de completar um ano aqui de serviço, graças a Deus, muito bem aqui e em Volta Redonda também, que eu atendo. E é uma alegria a gente estar conversando sobre esse tema, especialmente porque a gente vai falar à luz da palavra de Deus, né? À luz da Bíblia, e nós vamos trabalhar com isso hoje com muita alegria. É isso. Muito bem, muito obrigado pela apresentação dos dois. É uma alegria ter vocês aqui como irmãos de ministério. Bom, antes da gente começar a falar das coisas práticas, então, dos aspectos práticos da mordomia, eu gostaria que a gente definisse ali uma pedra fundamental, né? E para isso, talvez seria importante nós traçarmos ali teologicamente, né, o que entendemos sobre mordomia, né? Nós somos, o que é na verdade essa palavra, né? Mordomia, como ela é usada no nosso meio? Nós somos donos? Nós somos mordomos? Pastor Valdemar, fala um pouquinho para a gente sobre esse fundamento aí. O tema mordomia, né? Hoje em dia no Brasil, inclusive, eu não sei se o pessoal associa logo a alguém que serve a um senhor, né? Como aquele mordomo dos filmes e das novelas, que sempre era o culpado do assassinato, né? Nos romances policiais, ou também como aquele, né? A mordomia que a gente vê nos altos escalões do poder aí no Brasil, né, que a pessoa não abre nem a porta, sempre tem alguém para abrir a porta e conduzi-lo. Então, mordomia é exatamente esse conceito de que tudo que somos e temos é de Deus, ele nos dá, né, para que a gente administre da melhor maneira possível, mas tudo é dele, tudo é dádiva dele. Então, a mordomia é nesse sentido, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu recebi, vem de Deus. Todas as coisas, inclusive Deus permite até as coisas más na nossa vida. Então nós somos realmente servos, não senhores, né? Então acho que esse conceito é importante e ele vai contra muitas vezes o que a sociedade quer, né? Que você seja o dono do seu destino. Tem a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? Então assim como se a gente pudesse ser conduzido ou se autoconduzir sem perceber que tudo que temos e somos é dádiva de Deus e ele nos concede. Então, acho que esse é o conceito, esse seria a pedra aí fundamental quando eu penso e falo, prego sobre mordomia. Pastor Natan, gostaria de falar um pouquinho também? Eu vou complementar seguindo essa linha do pastor Valdemar, né? Nós temos uma tentação muito grande como ser humano de querer se achar dono de tudo, né? Mordomia é uma doutrina fundamental da vida cristã porque ela coloca as coisas no devido lugar.
Eu acho que essa é a base para a gente falar dela a nossa vida inteira, né? Ela vai contra o orgulho que a gente tem de eu sou dono, eu que faço pelas minhas forças, tudo sou eu que provejo. Ela nos ensina a confiar num Deus que nos dá as coisas, né? Já começa por aí, é a base da vida cristã. Essa é uma mentalidade, uma mudança de mentalidade radical no nosso tempo, né? Onde Uhum. se tem cada vez mais um individualismo, cada vez mais um consumismo, e nós observamos isso até dentro das igrejas cristãs, infelizmente, né? Aquele, não sei se é muito bem um jargão, né? Aquilo que é meu, Deus me dá, né? Então até algumas orações assim um pouco eh, opressivas, assim, erradas, né, pelo menos no nosso conceito teológico, né, de exigir de Deus algumas coisas. Bom, então a nossa pedra fundamental está lançada, né, nós somos servos do Senhor, mordomos e administradores daquilo que Ele concede a cada um de nós, né, coisas boas e más, né, pastor? E Uhum. aí, um dos temas, né, que abrange a mordomia cristã é a questão do tempo, né? E o tempo é um recurso não renovável, né? Passou, já era. E nós entendemos que Deus se revela de forma perfeita no tempo, né? E ele envia o seu filho no tempo perfeito para nos salvar. Então, tem uma relação de fé e tempo muito especial. Nós podemos ver também eh, a carta de Tiago, por exemplo, falando sobre ter paciência, né? Como o agricultor espera o tempo da chuva, né? Nós também devemos esperar o tempo do Senhor. Enfim, gostaria de falar um pouco sobre essa questão de tempo, né? E nessa correria do dia a dia, parece que nós nunca temos tempo para nada, né? Estamos com a tecnologia, com mais acesso a transportes, mas ainda assim a nossa vida parece um amontoado de problemas, de compromissos. Como administrar o nosso tempo como mordomos de Deus e não como escravos das nossas agendas, pastor Natan? Olha, administrar o tempo, ele já começa de um jeito difícil, né? Porque você tem que ativamente se dedicar a fazer isso. A gente é muito levado hoje na nossa cultura a desperdiçar o tempo, né? Eu acho que eu estou cuidando da minha vida quando eu estou, na verdade, só jogando com rede social, por exemplo, né? Passando rios infinito ali, eu acho que ali eu estou cuidando do tempo. E uma coisa interessante é que a gente está falando sim para muita coisa e está falando não para coisas que devia. A gente não está colocando prioridades no nosso tempo, né? O tempo não é infinito para nós e a gente não está colocando prioridades. E aí a gente vê, por exemplo, pessoas que vão falar assim: olha, eu vou usar o domingo, o horário do culto, para poder passear com a família, por exemplo, né? É legal dizer sim para a família, mas ao dizer sim para a família naquele momento específico, eu estou também dizendo não para receber a palavra e sacramento ali na hora, né? Então, assim, são coisas importantes, mas a gente precisa aprender, na verdade, a administrar, e aí vem a sabedoria que vem da parte de Deus, de que coisas têm escalas de importância, né? E aí vem justamente essa disciplina de entender que aquilo que cuida da nossa eternidade tem que ser uma prioridade, as vocações que Deus nos colocou, como a família, elas vão vir também, mas num segundo lugar, e depois os amigos, a diversão e todo o resto que é importante também, a gente tem que criar uma escala, né? Isso inclui sabedoria, né, de cuidar das coisas, porque nos remete a como Deus cria as coisas, ele põe ordem na criação, né? A nossa vida moderna está desordenando essas coisas. Eu acho que o bom caminho da gente resolver essa questão é retornar às questões de prioridade das coisas que Deus dá prioridade. Aí a gente começa a ter sabedoria no nosso dia a dia. E a gente começa a administrar o nosso tempo de um jeito melhor, mais produtivo e para a glória de Deus, né? Que é o importante.
Muito bom. O senhor falou sobre essa questão de dar prioridades, e, né, eu tenho sentido isso através de relatos de pastores mais experientes, né, onde as pessoas não estão mais dando prioridade nem ao culto, mas nem também às orações, né, às Uhum. devoções. E a nossa igreja tem, um devocionário maravilhoso, né, 5 minutos com Jesus, que você, né, pode e deve demorar mais que 5 minutos, né, para poder ler a sua devoção, mas, se você tiver realmente não tiver tempo, você de fato consegue fazer pelo menos em 5 minutos ali uma boa leitura, né, uma boa meditação e aquilo ali fica reverberando durante o dia, né, da sua caminhada. E é exatamente pensando nessa questão de ao longo do dia que eu gostaria de fazer a pergunta para o pastor Valdemar. Eh Pensando no tempo de Deus, né, que geralmente, popularmente, as pessoas pensam no culto ou então no momento devocional em casa. Mas nós ouvimos que todo o tempo é de Deus. Como transformar, então, tarefas comuns como trabalhar, os afazeres domésticos, cuidar dos filhos e demais coisas, né, como parte da adoração, parte da mordomia? Acho que em primeiro lugar, eu preciso assim que as pessoas elas não Eu estão. vou só pedir para o Natan, acho que fechar o microfone dele. Ah, eu vou cortar que tá passando uma ambulância. Pode falar, pastor. Então, eu vejo assim, que em primeiro lugar a gente não vive para Deus, né? A gente vive muito para nós, para si. Até brinco que a gente conjuga muito o verbo na primeira pessoa, né? Eu quero, eu preciso, eu desejo, eu tenho. A gente não age pensando que a gente está agindo e vivendo para Deus. Então, a gente falou ali na nossa pedra fundamental que nós somos servos, mas na prática a gente vive para nós. As nossas necessidades, os nossos sonhos, né? Então, toda uma pregação aí na sociedade que prioriza o eu. E isso tem afetado muito a questão de as pessoas acharem, inclusive, assim, eu vou na igreja, no culto, realizo as minhas orações ali, tá pago. Como se fosse aquela hora da academia, né? Que você foi lá, fez a tua atividade física, às vezes a contragosto, nem gosta, mas precisa, e aí fala, tá pago. E aí vai vivendo como se não houvesse Deus, como você fosse o teu Deus. E aí eu acho que entra depois, não sei se a gente vai poder falar nisso, o conceito, né, luterano de vocação, né? A gente compreender também que 100% do tempo é de Deus. Tudo que eu faço é para Deus, né? Tem um texto lá de Mateus 25, 40, né, que fala: quando fizeres as coisas aos pequeninos, está fazendo para mim. Então, tem vários textos que vão mostrando que, que a gente serve a Deus, né, e que não só no culto, mas que a gente serve a Deus 100% do nosso tempo. Ou eu sirvo bem a Deus, ou eu sirvo mal a Deus, né, com a mordomia, com a administração do meu tempo. E aí eu vejo que a gente precisa prioridade, né? Como o Natan falou, a gente priorizar. A gente fala, né, tem um livro de mordomia da igreja que é primeiro ao Senhor. Acho que essa frase ela é fundamental para a gente, né? O que eu vou fazer com o meu tempo? Primeiro ao Senhor. Acho que era Lutero, né, que dizia que nos dias que ele tinha mais compromisso, ele acordava uma hora mais cedo para orar o dobro, né, do tempo. Então, às vezes a gente abre mão de fazer a devoção, né, do Castelo Forte ou dos 5 minutos com Jesus, porque não tenho tempo hoje para isso. E será que não é o contrário, né? Como eu tenho muita coisa, eu vou ler o Castelo Forte e os 5 minutos hoje, né? Excelente. E essa questão de oração, né, de dedicação, me parece que as pessoas ligam muito essa questão de devoção ao Senhor com o ócio, com o descanso, né? Porque de fato a palavra de Deus nos oferece descanso, mas ela não deveria ocupar um espaço, né, nas nossas vidas como simplesmente o ócio, como o descanso, né? Aquele tempo, agora eu não tenho nada para fazer, então eu vou ler a Bíblia,
né? Então eu vou meditar. Na verdade, deveria ser um compromisso mais ativo, digamos assim, da nossa parte, né? Mas em contrapartida, eu percebo que o ócio, o descanso, eles são vistos como perda de tempo. E aí, talvez por isso muitas pessoas, né, como colocam as devoções, né, e a sua vida espiritual como parte ali de uma questão de relaxamento, de descanso, e veem isso como algo ruim, acabam colocando de lado, né? Nós vivemos em uma sociedade muito ativista, né, que busca sempre uma produção. Então, quando a gente fala sobre parar, meditar, se aprofundar, né, naquilo que você crê, parece que as pessoas dizem assim, né, automaticamente, não, eu não tenho tempo para isso, eu preciso de um produto rápido para consumir. É, e a mordomia nos ensina algo bem diferente disso, né? E aí, pastor Natan, eu gostaria de conversar sobre isso um pouquinho, né? Como a mordomia nos tempos, a mordomia do tempo, nos ensina a ter um descanso sagrado, um descanso produtivo, na medida em que o Senhor nos entrega o seu perdão, né, a sua graça. Isso que eu acho que é muito bonito e é muito precioso no que a Bíblia ensina, é que o descanso ele é sagrado, igual você disse agora, né? A gente é ensinado de um jeito errado na sociedade que o descanso ele é só desperdício, ele você não está sendo produtivo, né? Mas a gente é tirado desse erro que é ativismo religioso, muitas vezes. E a gente acaba fazendo isso. É achar que eu estou sempre precisando produzir para merecer favor de Deus. Né? E aí é aquela teologia de obras. Né? Eu estou colocando obras como o meu mérito diante de Deus. O meu valor é pelo que eu faço para Deus. O fruto que eu estou produzindo está sendo contado por Deus, e é isso que vai fazer eu receber a resposta da minha oração. E a gente tem muita gente levada por isso, né? É o contrário de uma justificação que vem pela graça, que vem pela fé. E aí a nossa opressão que a gente vive, a gente descobre que é a gente mesmo que está colocando esse peso, né? Deus promete descanso. Aliás, a vida eterna também é chamada de descanso e nem por isso é menos sagrada, né? Hebreus 4:10 que fala, eu amo essa passagem, né? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. É um descanso e é sagrado, né? Porque a gente não pode negar que essa obra de Deus é uma providência enquanto a gente está aparentemente parado, mas a gente lembra que nós apenas administramos e que Deus está dando as coisas de verdade, e Ele é quem dá essa provisão. Por isso, descansar não só na preguiça, a preguiça não é a virtude que a gente está falando aqui, mas esse descanso sagrado de entender que eu estou respeitando o ritmo da criação quando eu paro um pouco e, ao mesmo tempo, eu estou confiando que o mundo não vai desabar porque eu deixei de segurar um minuto ele. Né? É Deus quem continua segurando ali. Então, eu tenho um descanso para o reino temporal, que é o descanso do trabalho para cuidar das coisas da criação, que são a minha saúde, o corpo que Deus me deu. Eu preciso dessa pausa para cuidar disso, né? E eu preciso também do descanso no sentido espiritual, né? Que é o tempo onde eu cesso de tentar produzir minhas obras e focar em receber aquilo que Deus me dá, que é a palavra dele, que são os sacramentos dele. Isso também tem a ver com descanso, né? Com a vida de oração, e é sagrado. Tudo isso é sagrado, né? Eu acho que é bonito isso. Marcos 6:31, Jesus lá sendo perseguido pela multidão o tempo todo ali, e Jesus faz um convite, eu achei muito interessante ali, quando ele diz assim, venham vocês sozinhos para um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e eles nem tinham tempo para comer. Quer dizer, Jesus, antes de falar de todo o trabalho, entende e coloca para eles essa ordem da criação que vocês estão criados, precisa de uma pausa, precisa de um descanso. E Jesus cuida disso também, né? Não é não ser produtivo, é respeitar
a ordem como Deus faz. Pastor Valdemar, acho que tinha pedido para comentar algo ali a respeito. Quando o pastor Natan vai falando, vão abrindo janelas aqui, né? Sempre traz coisa muito relevante. E eu vejo uma questão, né? Assim, Natan, eu estou com 52 anos, e aí nesse tempo vão surgindo termos novos, e eles vão influenciando a nossa maneira de agir e pensar. Uma palavra aí que é recente, eu não sei quando ela entrou no dicionário, se é muito antiga, mas não era usada, meritocracia. Não é? A gente tudo é consequência do mérito. A gente tem coaches famosos aí com multidões de seguidores, um monte de gente fazendo curso para desbloquear lá, travar, porque está dentro de você a capacidade de enriquecer, de prosperar materialmente. Então, a nossa mensagem ela precisa ser muito relevante e a gente precisa falar a respeito desses temas, porque até leis, por exemplo, né? Tem uma lei em discussão de alterar o trabalho de 6 por 1 por 5 por 2, e aí fica uma polarização, quem defende 6 por 1 é de um lado, quem defende 5 por 2 é de outro, né? E não é uma questão... eu vejo que isso afeta, inclusive, a igreja. Não sei vocês dois, mas eu já ouvi aqui de congregados que falam, pastor, eu não estou indo ao culto porque eu estou trabalhando, viu? Aí eu falo, mas tem um estudo de quarta-noite, mas não, 7h30 ainda não cheguei nem em casa. E então você veja como, às vezes, por causa da dependência financeira do dinheiro, ou de se qualificar melhor, não para de estudar, sempre tem que fazer cursos, e tudo é mais importante do que o espiritual, né? Porque a gente não tá priorizando as coisas. O que é o mais importante? A gente está fazendo o que é urgente, o que é necessário, sempre às vezes numa visão muito mercantilista, uma visão muito mecânica, né, de causa e efeito, e isso implica, inclusive, na questão da salvação. Não faz sentido, tudo na vida é fruto do esforço. Como é que você salva sem esforço? Como é que, né? E há um esforço, só que foi o esforço de Cristo. Foi a obra dele, não a nossa. E essa questão da meritocracia, ela trabalha muito uma coisa do egoísmo. Parece que a gente chega aqui sozinho, né? Se nós estamos aqui, alguém influenciou na nossa vida, né? Seja a nossa professora da escola bíblica na igreja, nossos familiares, amigos, pessoas que foram nos ajudando, nos capacitando, professores. E às vezes a gente esquece de tudo isso e acha assim que é fruto do seu esforço pessoal somente. E isso vai contaminando a gente de tal forma que tem implicações na vida espiritual, emocional e física. A gente não percebe o quanto está desgastado, a gente não percebe o quanto a gente está raquítico espiritualmente, porque não alimenta o nosso espírito, né? Então, eu vejo assim essa preocupação que a gente também deve ter de que a nossa pregação, ela coloque as coisas no devido lugar, né? O que é mais importante? É o sustento material ou espiritual? O que vem em primeiro lugar? O reino de Deus ou as outras coisas? Isso acho que é uma reflexão que os nossos congregados precisam também ser provocados a fazer. Pode falar, pastor Natan. Eu gostei muito desse posicionamento, inclusive, e aí eu fico fazendo aquela pergunta sobre a mordomia do tempo, né? Aonde que está a virtude, então, nesse negócio? Porque os dois extremos são doentes, né? Se eu vou para o lado do ativismo, eu não estou fazendo direito uma mordomia do tempo e ainda estou me prejudicando e deixando de cuidar do que Deus me deu, que é o meu corpo, que é a minha saúde, a minha espiritualidade, né? E se eu vou para o outro extremo, que é a preguiça, o ócio que me tira da devoção, eu também estou no caminho errado, né? Porque aí o meu amor deixa de trabalhar em favor do outro, eu deixo de exercer as minhas vocações. Né? E aí vem aquela coisa bonita que a palavra de Deus nos ensina, que a virtude está no equilíbrio dessas duas. Né? Nem num extremo, nem no outro.
E aí eu gosto muito da passagem de 1 Coríntios 7,17, que diz assim: a não ser que o Senhor tenha designado cada um, assim como Deus o chamou, viva desse modo. É mais ou menos assim, você tem as suas vocações. Então você vai cumprir as vocações que você tem, aonde Deus te colocou, né? Se você tem ali a vocação na família, vai cumprir a vocação na família, a vocação no trabalho. O problema é que a gente vive de ativismo querendo caçar mais vocações do que as que a gente tem, né? Aí não basta família, trabalho, amigos, mas eu também vou colocar isso, aquilo e aquilo, e os grupos e as redes sociais, eu tenho que estar presente em todos eles o tempo todo, e aí a gente caça o extremo, né? A Bíblia nos ensina muito sobre esse equilíbrio, né? Fazer as vocações que Deus nos coloca realmente com dedicação. Ali é onde Deus serve as outras pessoas através do nosso trabalho, né? Mas também a gente não pode querer dar uma de Cristo, carregar o mundo nas costas. Também não é virtude nisso. Então, acho que a boa mordomia, na verdade, ela não pode deixar a gente ficar soberbo de achar que nós vamos cuidar de tudo, e ela também não pode deixar a gente na preguiça de falar assim, então Deus cuida de tudo e eu só vou me preocupar aqui, né, com o meu relacionamento com Deus, só o vertical e também e deu, né? Não é por aí, né? A mordomia, ela põe, acho que toda a nossa teologia luterana num equilíbrio bonito, né? Porque ela realmente tem a ver com a confiança em Deus e tem a ver com as nossas obras num equilíbrio justo, que não adoece, que cuida, né, do nosso corpo, que cuida do outro também em amor, e aí a gente acha, então, essa virtude, né, da mordomia cristã no equilíbrio, nem para um lado, nem para o outro. Aí eu acho que a gente resume essa mordomia do tempo. Obrigado pela resposta dos dois. Assim, eu fiquei pensando agora em conselhos práticos, assim, ou pelo menos um conselho prático que nós poderíamos é, dar agora para a igreja, né? Porque assim, né, nós ouvimos, fomos bem lembrados pelo pastor Valdemar sobre essa questão da meritocracia do trabalho, da sociedade, de que você precisa produzir, você precisa se destacar e precisa sempre ser melhor, né? Isso é o consumismo que nós vivemos, né? E em contrapartida, quando essas pessoas chegam em casa, elas estão tão cansadas que elas se fecham nas suas redes sociais, né? Nos streamings, nos jogos, né? Ou às vezes só no grupo de WhatsApp, que fica ali aquela conversa infindável, e aí outros aspectos da vida vão se perdendo, né? O pastor Valdemar bem lembrou a saúde, né? A saúde física mesmo, né? Mas também a saúde espiritual, né? Que fica raquítico, né? É, qual conselho nós poderíamos dar para então, claro, né, o tempo não tem como voltar atrás, né? Ele passou, já foi, não, nós não renovamos ele. Mas como nós podemos diminuir então essas distrações e redirecionar a nossa vida e o nosso propósito para aquilo que é eterno, né? Talvez ali ó, algo prático assim que eles possam já, o nosso ouvinte já possa começar a fazer por agora. O que que vocês? Eu diria assim, né, no conceito nosso de mordomia, uma das coisas que a gente sempre fala é primícias, né? Primeiro ao Senhor, as primícias. Então, eu diria para quem está nos acompanhando que comece o dia, né? A gente tem uma rotina de manhã, né? Você acorda, abre o olho, né? Diz que a primeira coisa que a gente faz é abrir o olho, né? Depois a gente vai escovar os dentes, né? Lava o rosto, aí eu vou preparar o café. Então eu coloco a água lá na chaleira e ali eu já sento e leio os 5 minutos com Jesus, entendeu? Aí eu já faço a minha devoção. Como é aquela chaleira elétrica, se ela esquentar antes de eu terminar o meu momento devocional, eu espero um pouco e aí eu já faço café e vou comer. Então eu sugeriria isso, né? Que você começasse o dia com um momento devocional, com uma oração. Como você falou, né? Às vezes não é a questão de você
Uma hora. É muito, eu ouço muito isso até com oferta. A minha oferta é muito pequena. Aí a pessoa fica com vergonha de ofertar porque é pequena. Ela fala, não tem muito tempo. Começa com 5 minutos, vai alimentando o espírito, isso vai te dando, criando hábito, costume. Então, de prática, eu diria isso, né? Começa a ter o hábito de todo dia de manhã cedo ali, fazer um momento devocional. Quem sabe um segundo momento nas refeições, eu tenho percebido que está diminuindo o hábito de orar antes das refeições. Inclusive, isso é um bom testemunho, viu, da fé cristã, junto a colegas de trabalho, junto a pessoas nos restaurantes. Já bateram nas minhas costas perguntando se eu era cristão de que igreja, porque viram que eu e a Silmari estávamos num restaurante e a gente fez a oração da mesa. Então, é um hábito também de você agradecer a Deus, você está ali reconhecendo que tudo que tem é de Deus, a mordomia, e está dando um bom testemunho, às vezes silencioso, só de baixar a cabeça, orar. Já aconteceu do garçom estar do lado ali e perceber, esperar a gente terminar a oração para perguntar se a gente quer beber alguma coisa. Então, eu sugeriria esses dois hábitos, né, de você começar o dia com um momento devocional ali logo cedo, até porque está com a cabeça mais leve, coloca diante de Deus a tua vida, o teu dia, pedindo a proteção, e nas refeições, fazer uma oração antes da refeição, e especialmente quando você está almoçando fora de casa. Em casa também, mas eu acho que fora, porque aí já serve, inclusive, como um testemunho da tua fé, e são coisas simples que não requer, né, grande esforço, mas é aproveitamento do tempo. E aí você, aos poucos, vai colocando essas coisas no teu dia a dia, e quando você perceber, é um hábito, como escovar os dentes, abrir o olho, fazer o café, né? Se naturaliza, se vai fazendo parte do teu dia a dia. Essa é a minha sugestão. Eu quero complementar também com algumas coisas que eu andei tentando fazer para a minha vida. E eu acho que é legal quando a gente tira de um exemplo assim. Essa da oração em local público também realmente é uma experiência bonita de testemunho, né? Eu concordo. Outra coisa assim que eu tentei fazer para mim é estabelecer o descanso do digital, né? Porque o que a gente acaba percebendo, o digital ele acaba é uma fuga, né? Ao invés a minha vocação em relação às pessoas, eu estou fugindo da realidade para um descanso que é só meu ali. Então, a gente pode ser um pouquinho intencional nessa questão das vocações e fazer o seguinte: eu vou controlar o tempo que eu passo no digital fora o trabalho, né? Que tem gente que precisa para trabalho, mas o meu tempo livre eu vou limitar no digital e vou substituir isso com o quê? Com presença. Né? Ao invés de ficar na tela ali, eu vou estar mais presente com a minha família, eu vou estar mais em contato com amigos reais, né? Não só através de tela, mas substituir isso com presença, porque ser amigo também é uma vocação, né? Ela também é um lugar onde Deus te coloca. E aí fazer essa vigilância, né? De não preciso banir o digital da minha vida, mas investir mais em estar de fato presente, fisicamente, em contato, né, com as pessoas e tudo mais. É um bom jeito da gente trocar, né, com intencionalidade essa dependência que a gente tem de uma diversão vazia, de um ócio vazio, né? E ter algo que realmente faz parte da nossa vida de santificação, que é as nossas vocações na vida, né? É um bom testemunho cristão também, e é uma forma da gente, como é que eu posso dizer? O objetivo da mordomia do tempo, mesmo que seja no lazer, é fortalecer a gente na nossa vocação e não afastar a gente da realidade. Né? E aí a gente aprende, então, a remir o tempo, como a Bíblia ensina. Né? É uma dica, né, do que eu tenho tentado fazer na minha vida e talvez possa ajudar também como uma dica para quem está assistindo aí. Obrigado, fantástico as dicas. E eu, como testemunho, eu queria dizer que eu faço, na verdade, os dois, né? As duas dicas eu faço. E foi uma mudança, assim, drástica na minha relação com o tempo mesmo, né? Então eu já desliguei a água do café, ela já ficou lá. O meu não é elétrico, pastor, o meu é no gás, então eu tive que desligar a água. Parei, desliguei e fiquei ali. Eu acordo mais cedo do que todo mundo aqui em casa, então acabei me aprofundando mais no assunto, o que é excelente.
né? E sobre as redes sociais, eu pude ter mais tempo para brincar com os meus filhos, por exemplo, né? Quando eu saio do escritório, eu simplesmente não pego mais meu telefone, né? Tive mais tempo para ficar com a minha esposa, então assim, isso tudo, né? São os espaços, as oportunidades que Deus coloca diante de mim, né? Diariamente, né? E dos nossos ouvintes também, né? E que aí, é, graças ao Espírito, eu tive discernimento para poder começar a fazer. Mas eu vou te falar, é uma disciplina, é doído, é difícil, exige esforço, né? E exige dedicação. Então, é, errou, né? Não conseguiu fazer no primeiro dia, no segundo dia, insista, né? Insista. Até que aquilo, como o pastor Valdemar, se torne natural. E ainda assim, é preciso sempre ficar de olho, né? Porque o nosso velho coração, ele sempre quer se afastar de Deus. Essa é a nossa inclinação, né? Se afastar de Deus. Então, é sempre uma luta. O pastor Jonas, no podcast passado, usou a imagem da esteira, né? A esteira de caminhada, né? Ela sempre continua. Se você parar de caminhar, ela vai te jogar para fora dela, né? E a vida cristã é isso, é uma eterna caminhada. Se você parar de caminhar, né, você vai se afastar, né, dos propósitos da palavra de Cristo. Obrigado por esse episódio, obrigado pelos ensinamentos. Foi realmente fantástico meditar sobre o tempo que Deus nos dá e como nós podemos aproveitá-lo da melhor forma possível, né? Falamos sobre presença, sobre qualidade, sobre intencionalidade, né, do tempo. Mais uma vez, obrigado pelos insights e no próximo bloco nós voltamos para falar sobre dons e talentos. Então, permaneça com a gente. Se esse podcast foi importante para você, se o assunto foi relevante, lembre de compartilhar, de comentar, de curtir, né, e de clicar também no sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. Nós ficamos por aqui nessa semana, mas lembre-se, entre a cruz e a graça há sempre esperança. Tchau, tchau.